dessas obras. E o senhor pegou um recorte de tempo muito importante para o país, né? Porque nós temos aí 3 grandes eventos internacionais, a Rio+20, as Olimpíadas e a Copa. Nós temos também uma perspectiva de uma alavancagem no desenvolvimento do país em função da riqueza do petróleo, do desenvolvimento da inserção do país em relação à economia mundial. É um PPA diferente por causa disso tudo? O senhor realizou audiências públicas em todas as regiões do país, acho que com isso, provavelmente, tentando aproximar o PPA da realidade dos municípios, né? O governo fez um ausculta, e nós fizemos a nossa. Nós fizemos 11 audiências públicas, além das audiências que ainda continuamos aqui no interior da casa, com as comissões, com os ministérios, com os segmentos, com as bancadas. Por exemplo, vamos fazer na semana que vem mais uma reunião com as bancadas, com as 27 bancadas aqui no Congresso Nacional. Então nós fizemos essa ausculta. Para quê? Para exatamente levantarmos aí quais são as carências, como é que nós vamos encaixar essas carências e como é que também cada empreendimento desse, cada pleito desse, também encontra guarida. Por exemplo, você está falando aí de Copa, então nós temos uma prioridade para a Copa. Mas é importante enxergar a Copa como uma janela, a Copa vai embora. Em algumas cidades nós vamos ter 3 jogos, em outras 6. Então, portanto, isso se acaba, mas a cidade fica. Então, o investimento em nome da Copa tem que ser feito, inclusive, como legado da Copa, para algo que vai ficar para sempre. Então, no PPA nós enxergamos isso. E aí adotamos uma medida para que, nesses próximos 4 anos, nós tenhamos uma intervenção muito firme na área da mobilidade urbana, que é muito importante. Por exemplo, são 18 bilhões que nós estamos prevendo aí para essas obras de mobilidade urbana em todas as cidades brasileiras. Então, não só as sedes da Copa. Mas é importante lembrar Rio, portanto, com a questão das Olimpíadas. Então, nós trabalhamos também a possibilidade de diversos investimentos que podem ser carreados para essa área do esporte, para a preparação dos nossos atletas, para você criar um ambiente no Brasil facilitador para que o Brasil possa participar desse evento. Mas é também uma outra leitura que a gente faz, aí quando a Olimpíada for embora, o que ficará para o povo que não participou, que não disputou e que às vezes até nem tem a oportunidade de assistir ao vivo a esses Jogos da Copa ou os Jogos Olímpicos. Então, portanto, a ideia de se trabalhar as diversas frentes, aproveitando os eventos, transformando-os em oportunidade, mas principalmente pensando nessa reestruturação do país para um desenvolvimento e, portanto, pensando no longo prazo. O curto prazo trataremos em cada ano na peça orçamentária. Então, portanto, é ideal que a gente aprenda a planejar a partir dos 4 anos quais os caminhos do futuro que nós vamos trilhar no Brasil. E ainda teremos discussões importantes e inadiáveis aqui na casa, como o critério de divisão do Fundo de Participação dos Estados, que já é uma premissa em relação à decisão do STF. Os royalties provocaram, como o senhor disse em plenário, uma reflexão, trouxe à tona essa questão do pacto federativo, né? De uma repactuação. O senhor está esperançoso em relação a isso? E uma última pergunta, só para o senhor poder responder junto antes de encerrarmos. Na sua viagem, nessas audiências públicas, o senhor nota que o cidadão contribuinte, ele está mais desperto de que o mesmo contribuinte deve ser o fiscalizador? O senhor acha que ele já está mais antenado, vamos dizer, para essa questão? Olha, eu vou começar por essa última sua, que eu acho que é importante. As audiências nos trouxeram grandes lições. Primeiro, essa coisa que é fundamental, que é o exercício da cidadania. Ele está cada vez mais presente na sociedade, que o mesmo cidadão que escolhe o seu representante não escolhe o substituto. Nós não estamos aqui com procuração de ninguém, nós estamos aqui representando, mas não substituindo. A sociedade tem isso claro, então ela participa, ela propõe, ela quer fiscalizar, ela quer acompanhar a execução. Tá? Portanto, essa é uma coisa vitoriosa nessas audiências. E nas audiências também, a partir dessa nova cidadania, a gente pôde, inclusive, escutar coisas importantes, como, por exemplo, quais os eixos principais. Por que é importante investir em tal lugar, na saúde, na educação, ou nesse ou naquele nível de investimento e desenvolvimento local? Portanto, quem vive o problema pode apontar a solução. E aí vem para essas outras questões que eu diria até de ensinamento. Então, a partir disso,
nós precisamos dar resposta. Juntar essa experiência do debate dos royalties na questão do FPE e FPM, na dívida de estados e municípios, e de uma vez por todas rediscutirmos aqui o Pacto Federativo. Ou seja, nós não podemos continuar numa situação onde cada vez mais a ponta da pirâmide determina, ou seja, o governo federal determina o montante de repasse, o quanto que é aplicado. Nós precisamos aprender a confiar na ponta, lá embaixo. Se temos alguma dúvida, a partir inclusive das experiências, então vamos vincular a aplicação desses recursos. Escolher as áreas prioritárias, os recursos são repassados e gestores municipais, gestores estaduais e gestores federais fazem a aplicação dos recursos a partir daquilo que determinarmos aqui enquanto prioridade. Mas o novo Pacto Federativo é fundamental para a gente, inclusive, encontrar esse novo PPA. Por isso, nós até já apresentamos na Comissão de Assuntos Econômicos, junto com o senador Delcídio, uma proposta para abrirmos na comissão o ciclo de debate sobre o novo Pacto Federativo, onde nós vamos ter a oportunidade de discutir FPE, a dívida dos estados e, obviamente, associá-los a essa estrutura do PPA 2012 e 2015 e produzir uma grande peça que, na minha opinião, é tarefa do Legislativo e não do Executivo, esse novo pacto que nós queremos construir no Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, a Rádio Agência Senado e as rádios conveniadas. Quer entrar em contato conosco? Nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse www.senado.gov.br/TV.